Olá, seja muito bem-vinda a essa aula. Hoje nessa aula nós vamos falar sobre as 5 principais travas que te fazem ficar ali no amadorismo dentro do seu negócio e te impedem de se tornar uma empresária de sucesso com uma empresa lucrativa e sem perder a sua paz, porque isso é possível. Então hoje nessa aula eu vou te contar essas 5 principais travas, como você pode fazer para já desbloquear. Então é uma aula que, além de aprender mais sobre você, sobre o seu negócio, como as coisas funcionam, você também vai poder anotar para já sair daqui com um passo a passo do que você precisa fazer. No final desse vídeo tem um presente para você que decretou que esse ano é seu, é do seu negócio. Se você é essa pessoa, você chegou no lugar certo. Acompanha todo o conteúdo e no final do vídeo eu tenho um presente pra você. A primeira trava é a trava base. Eu coloquei ela aqui porque ela é a trava que eu chamo de superfície, que é onde todo mundo chega reclamando, que é o medo. Ah, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de investir, eu tenho medo de sair do CLT e empreender, eu tenho medo de falar do meu trabalho para as outras pessoas. O medo é a primeira trava e é a principal. O medo, ele não é a causa, ele tá aqui como o chamariz, vamos dizer, do seu problema. Esse medo, ele provavelmente está ligado a um trauma, uma crença sua. Então, qual que é a primeira solução para a gente conseguir descer mais a fundo por trás desse medo? É você perguntar: medo de quê? E a partir desse medo de quê que você receber para você: nossa, eu tenho medo de vender. Medo de quê? É medo de vender? Por que você tem medo de vender? Ah, é porque eu tenho medo de ser chato, eu tenho medo de ninguém querer o que eu vendo. Vou falar mais sobre isso já já. Ah, eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de falir. Vou falar sobre isso também. Ah, eu tenho medo de pegar muita responsabilidade, não dar conta, perder tudo, deixar muita gente na mão. Vamos falar sobre isso. Então, o medo, ele é o principal, ele é o início, né? Aquela pontinha do iceberg que a partir dele a gente vai entendendo o que tá por trás disso daí. Por isso que ele é muito importante. O medo, ele é uma trava, eu coloquei ele aqui, mesmo que ele seja uma trava primária, inicial, mas é o primeiro sintoma. 2, que agora a gente vai começar a descer um pouco mais. Falta de confiança. E aí vem atrelada uma falta de confiança para aparecer, falta de confiança em você e no seu trabalho, um medo de se reconhecer especialista, um medo de falar: eu sou isso mesmo, eu tenho uma empresa mesmo, eu sou empresária. Eu entendo esse medo de vocês, tá? Porque eu também já tive esse medo de falar assim: nossa, eu vou me assumir isso, vou falar que eu sou isso, o que as pessoas vão pensar? Essa falta de confiança tá relacionada aí como você se coloca na sociedade, né? Como você é visto, você se permitir ser visto vulnerável. Medo de aparecer é muito normal. E esse medo de aparecer, essa falta de confiança em você, ela vai começar a te minar. Isso vai acabar influenciando ali na sua criatividade pro seu trabalho. Sabe quando você começa a fazer uma coisa e logo você para, fala: isso não tá bom, deixa isso pra lá, não dá continuidade. Isso tá relacionado a esse medo de julgamento, de ser vulnerável, de parecer vulnerável ali. Eu vou usar o exemplo de uma mentorada minha para vocês conseguirem entender e adaptar, que a gente não tá dentro de um curso completo sobre isso e muito menos dentro da mentoria, onde eu sento com você, te escuto sobre o seu passado, sobre os seus padrões do presente, faço várias perguntas que me fazem entender o que tá te travando, como você funciona e todas as coisas por trás pra gente conseguir trabalhar. Nós não estamos dentro disso ainda. Nós estamos aqui só numa aula, em uma aula só. Então eu vou usar o exemplo de uma mentorada minha para que você consiga entender como funciona essa falta de confiança, consiga adaptar para você e aplicar os exercícios que eu vou te ensinar. A mentorada, ela chegou até mim com uma insegurança muito grande de falar sobre o trabalho dela, de se assumir de fato especialista na área. E ali, conversando com ela, eu percebi que isso estava diretamente relacionado
Há uma coisa que eu vou falar daqui a pouquinho, eu vou adiantar pra vocês. O ambiente que ela tava desajustado e ela também tinha histórico familiar que justificava essa falta de confiança. Então ela foi uma criança que ela foi minada na infância, que ela teve sua confiança minada. Ao conseguir identificar isso tudo, dentro da sessão da mentoria, a gente trabalhou essa reprogramação dessas crenças. Que a gente vai lá no passado, entende quando começou. Vou te contar um segredo agora pra você ouvir sobre esse caso aqui, mas levar pro resto da sua vida em todas as áreas. Sua mente, o seu corpo, ele guarda aquele sentimento, aquela sensação, como foi passar pelaquela experiência. Uma experiência boa ou uma experiência ruim. Quando você vive uma iminência de passar novamente uma experiência ruim, por exemplo, o seu corpo inconscientemente ele vai te alertar. Ó, fulana, você tá indo para aquela direção não é boa, aquela direção te coloca em risco, aquela direção te faz se sentir mal, não é bacana, a gente já passou por isso e eu não quero passar por isso de novo. Teu inconsciente faz isso com você. E você faz o quê? Se afasta. Mesmo que talvez naquela direção esteja o seu sonho. Então, às vezes, no passado, você teve a sua confiança minada, você sofreu bullying, você foi uma criança que não foi vista, não foi amparada. E aí, quando você vai ter o seu negócio, você precisa o quê? Confiar em você. Você precisa vender, você precisa estar em contato com as pessoas. Só que isso te coloca e te expõe novamente lá naquele lugar de dor. Só que você precisa disso para poder conseguir a sua liberdade, para conseguir reger o seu negócio com maestria. Você precisa passar por isso. Mas por que você não consegue passar por isso? Porque o teu corpo não deixa. O teu corpo, ele te ama. Por mais que você fale, caramba, eu preciso, o teu corpo te protege. Ele não entende. As reprogramações, elas são importantes. Elas trazem diferença. Não só elas, mas o que eu aplico como um todo dentro da mentoria. Mas ela é uma das grandes chaves. Quando a gente fez isso, fortalecemos essa questão, o resultado foi, ela simplesmente conseguiu falar para outras pessoas sobre o seu trabalho de forma natural, de uma forma que ela, quando saiu, gente, eu tô fazendo, porque é isso que acontece quando você vence um trauma, um medo, você faz de forma natural. Os clientes começaram a chegar para ela pedindo não só uma sessão, um atendimento, mas como combos, como processos com ela. Por quê? Porque viam nela agora essa confiança, porque ela se permitia. Esse é o nosso segundo ponto, que tá te impedindo. Se você tem ele, faça esse exercício de encontrar, de entender onde tá esse ponto em você, onde é essa insegurança e converse com você. Se você puder ir para uma sessão de reprogramação, melhor ainda. Mas pra gente já trazer solução já, converse com você. Nós somos grandes agora. Nós não vamos passar por isso. Eu confio em você. Fazer essas conversas com você são ações mais poderosas do que você imagina. Número 3, ambiente desajustado. O que é um ambiente desajustado? Primeiro, um círculo íntimo desajustado. Então, pessoas que não te apoiam, pessoas que não vão te ajudar. Ai, nossa, então quer dizer que eu não posso ter amigo CLT se eu sou empreendedora? Não, você pode ter amigo CLT. Mas você precisa também estar em espaços, em encontros, em contato com pessoas da sua área. Você é a pessoa, você é o reflexo das 5 pessoas que você passa mais tempo na sua vida. Uma dessas pessoas que precisa ser um mentor, precisa ser um professor, precisa ser uma pessoa que você se inspira. Senão, você vai se deixar levar por pensamento, por exemplo, de CLT. Que o CLT o quê? Tá louco para poder chegar ao final de semana, odeia a segunda-feira, não é o normal de quem é CLT? E eu super entendo, porque trabalhar pros outros, gente, é uma coisa que não é das melhores. Empreendedora não, eu amo segunda-feira, gente, segunda-feira eu amo. Eu sei que onde é o meu desafio, se eu seguir com constância e disciplina e estudando, eu vou vencer. Eu gosto do final de semana, óbvio, porque é o momento que eu vou passar com os meus amigos. Mas ele não é meu único momento de descanso. Eu, como dona do meu negócio, se eu quiser tirar uma quarta-feira de folga e me programar, eu vou fazer. Você pode. Essa é a grande diferença. Outra coisa, o que é mais ambiente desajustado? Desorganização. Não ter um ambiente propício para trabalhar, não ter horário, não ter regra. Gente, empreendedorismo traz liberdade, mas não é bagunça, tá? Precisa ter organização. Eu não consigo me organizar.
Vai para uma mentoria. Vai para uma pessoa que vai te auxiliar nessa organização. Dentro, por exemplo, do Business Mind, que é a minha mentoria do momento, agora, o que acontece? Além de fazer esse diagnóstico com a empreendedora, e dentro desse diagnóstico eu presto atenção como que é a rotina dela. Nada que vem do nada. Constância e disciplina são muito importantes. Você se portar como uma empresária, como dona, é muito importante você se enxergar dessa forma, porque você vai começar a ter ideias dessa forma, você vai começar a ter atitudes dessa forma, e a vida vai te trazer isso, porque você já está agindo dessa maneira, você entendeu? Se você se senta do lado de pessoas que só reclamam, do lado de pessoas que só têm problemas na vida, o que você vai ter? Problemas. É como se fosse você treina lá o seu peixinho, lindo, maravilhoso, super forte, bota dentro de um aquário péssimo. O que vai acontecer com o seu peixinho? Ele vai morrer. É a mesma coisa com o seu sonho, com o seu negócio. Você vai lá, você se trabalha, você é um peixinho super forte, entra num aquário ruim, que não é compatível com você. O que acontece com o seu sonho? O que acontece com os seus projetos? Morre. O próximo, número 4, que são as crenças de escassez. E o que são essas crenças de escassez, Rai? Comparação. Sim, você sabia que comparação é crença de escassez? Que você está se comparando com outros. Quando você está se comparando, você está falando que você não tem, dizendo que em você falta. Isso é escassez, de você achar que você não é capaz, de você achar que não tem cliente para todo mundo, que a pessoa vai roubar seus clientes, não tem pessoas para você. Isso é crença de escassez, você acredita? Medo de investir, aquela pessoa que fica segurando para investir e nunca faz, nunca dá o passo com o negócio. Isso é crença de escassez, porque você não tá acreditando em você, você não tá confiando que você vai ser capaz de fazer. Isso pode estar acarretado, às vezes, ao medo da falência. Quando alguém da sua família faliu, isso novamente, lembra que eu falei com você que o seu corpo guarda a sensação, guarda a memória. Às vezes não aconteceu com você diretamente, mas você viu o sofrimento daquela pessoa. Eu vou aproveitar e dar um exemplo aqui pra galera com medo de vender. Qual é a memória que você tem de venda? Às vezes alguém da sua família precisou vender, criar um negócio porque tava passando dificuldade. Então venda pra você já é o quê? Se eu tô vendendo, eu tô passando dificuldade. Se eu não tivesse passando dificuldade, eu não estaria o quê? Vendendo. Porque quando você tá no lado da abundância, tá na sua confiança com você, você sabe que o que você tá vendendo é bom. Você sabe que o que você tá vendendo vai solucionar o problema de alguém. Você sabe que o que você tá vendendo vai fazer a diferença na vida da pessoa. Então você acredita naquilo que você tá vendendo. Quando você já vai com essa ideia de eu sou menor que o outro, eu tô passando necessidade, eu tô sendo chato, eu tô sendo inconveniente, você, no primeiro não que você recebe, você fala, graças a Deus, essa pessoa confirmou o que eu já tinha no meu coração, não vou mais falar. Quando você vai com a sua crença, com a sua visão de abundância, da importância do seu trabalho, no primeiro não, você só entende que a pessoa que você tá vendendo para uma pessoa que não tá pronta, para uma pessoa que não é qualificada, para um cliente que não faz sentido com o seu negócio. É a mesma coisa que eu tentar vender passe para uma churrascaria, para um vegano, por exemplo. Ele vai querer? Não. Quer dizer que esse restaurante não é bom? Que ninguém frequenta? Não também. Só quer dizer que essa pessoa não gosta disso. Não é o estilo de vida dela, ela não quer. Quanto mais você se trabalha, mais você fala diretamente para os seus clientes, você tem coragem de vender, de falar que seu produto é bom. Por que eu tô sempre falando da mentoria, sempre falando do que eu faço? Porque eu sei a diferença que o meu trabalho traz na vida dos outros. Eu sei o impacto que ele causa na vida de empreendedoras e empresárias. Se você quer saber um pouco mais, entra lá no meu perfil do Instagram, vai lá na parte de quem eu sou, meu método, antes passa pela parte dos feedbacks, se você vai ver lá nos meus destaques, tudo isso. Quando você se reconhece profissional, você confia em você, você sabe quem que tem que entrar no seu negócio, você sabe quem você vai atender, você sabe para quem você vai vender. Então isso é crucial, isso vai dizer sobre o crescimento da sua empresa, sobre as suas indicações. Então precisa identificar, isso daí é muito mental, tá? Dentro de uma reprogramação a gente vai muito a fundo, a gente resolve isso de uma forma mais acelerada. Mas para você já ter noção, é mental. Então, sempre que você identificar essas coisas em você, fala com você. O caminho é outro. Você identifica você se comparando, você fala, epa, tem para todo mundo.
Eu também sou bom, tem também o meu espaço. Você se encontra com medo de investir, você fala, calma, se no passado foi assim, agora eu vou fazer diferente. Eu sei fazer diferente, eu sou adulto. Vamos falar sobre ser adulto já já, mas eu sou adulto, eu sei, adultos sabem fazer, adultos sabem se movimentar. Quinta e última coisa, estar na sua criança. O que acontece? Tem muita gente por aí que ainda está vivendo na criança interior. O adulto, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele vai lá e faz, ele toma decisão, ele sabe que ele é capaz. Se uma porta não abre, ele vai para outra. O que a criança faz? O que a criança faz? Se a porta não abre, ela vai sentar e ela vai chorar. Tá errado? Não, porque ela é criança. Vai estar errado se for um adulto fazendo isso. Uma criança, ela não sabe escolher, mas um adulto sabe escolher. Uma criança, ela quer agradar todo mundo. Um adulto já sabe que às vezes ele vai precisar desagradar, mas para poder agradar a ele mesmo. Então, olhar para essa criança, olhar para esse passado, olhar para esse amadurecimento que precisa acontecer é muito importante. Uma criança não é capaz de reger uma empresa. Eu trabalho isso muito forte também dentro do Business Mind, que é fortalecer o seu adulto. O exercício maravilhoso é você sentar, imaginar você criança na sua frente e ter uma conversa com você, de acolhimento, e de você pegar essa responsabilidade pra você. Você vai falar assim, eu pego essa responsabilidade pra mim. Eu sou adulto. E se você tá querendo atenção, se você tá querendo ser visto, fala pra sua criança, eu te vejo, eu te enxergo. Eu tenho certeza, esse exercício é batata, vai ter transformação imediata. Mas se você tá nessa criança, é muito importante que você venha para a mentoria para a gente trabalhar isso também de forma mais profunda. Essa foi a nossa aula. E qual que é o grande presente que eu vou dar para você agora que chegou até o final, que tá aí empenhado em fazer o seu 2024 ser o melhor ano da sua vida e da sua empresa? Seguinte, você escutou isso tudo, você viu isso tudo, você vai lá no meu WhatsApp, por onde eu te mandei essa aula, e você vai me dar um feedback. Você vai me falar o que você achou, como é que você se sentiu ao assistir a aula, se foi legal para você, se sanou suas dúvidas, enfim. Eu vou selecionar 5 pessoas pra gente ter uma call exclusiva. Isso mesmo, individual, tá? De 20 minutos para você conversar comigo e tirar as suas dúvidas. Tirar as suas dúvidas, contar e eu poder olhar para sua questão e te trazer um diagnóstico mais aprofundado, te trazer uma estratégia para sua questão. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Se você ainda não me segue, verifica se você tá me seguindo, tá? Por lá você acompanha tudo. Um super beijo e eu espero te ver em breve, tá bom? Tchau, tchau!